Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz e você está na série Desfazendo Equívoco. Nós vamos fazer a leitura de um texto da Palavra de Deus que é muito mal compreendido. Mas com esta série, a gente mostra não apenas o erro, mas, sobretudo, o acerto. Como é que deve ser entendido à luz do texto e contexto, naturalmente. E se porventura você tem a concepção que geral tem, não fique zangado comigo. Ao ouvir a explicação, você possa agradecer a Deus pela oportunidade de alguém compartilhar a Bíblia de uma forma adequada, conforme, portanto, a mensagem escriturística. O texto que eu me refiro é Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Muitas pessoas acreditam que esta promessa é para ela nos dias atuais, quando na verdade é uma promessa sim, porém para o povo de Israel no período do Antigo Testamento e que inclusive já se cumpriu. Uma promessa que não se cumpre mais, porém realizou de uma forma efetiva no meio do povo de Deus. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Coisa bonita quando está na boca de pregadores, de professores de EBD, e as pessoas chegam assim e dizem: Amém, glória a Deus. Ora, parece-me que não houve entendimento adequado. Não é uma promessa para a gente, é uma promessa, como eu já disse, que foi cumprida milhares de anos atrás em relação ao povo de Israel. Mas o que o texto está dizendo? Isso que me interessa e que eu quero compartilhar com você. O texto diz que Deus sabia muito bem os pensamentos do povo de Israel. E diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Pois eu conheci os pensamentos, ou seja, embora o povo de Israel fosse para o exílio, isso mesmo, o povo estava indo para o exílio babilônico por causa da desobediência a Deus no tocante à aliança antiga. Deus não apenas permitiu, mas entregou o povo dele na mão do Império Babilônico para que este servisse de instrumento de juízo nas mãos do Eterno. O povo passaria 70 anos no chamado cativeiro, e somente depois desse período todo, a descendência voltaria para aquela região que hoje nós chamamos de Palestina. Percebeu o que Deus está dizendo? Deus está dizendo um plano de paz e não de mal para vos dar um fim que esperais, não é que o povo ia ficar para sempre refém nas mãos do Império Babilônico. Pelo contrário, Deus iria restaurar o seu povo somente depois de 70 anos. O que isso significava? Aquela geração que foi para o Egito morreria no Egito. Ficaria. O que isso quer dizer? Aquela geração que foi para a Babilônia morreria na Babilônia, ficaria o tempo inteiro ali, e somente os seus descendentes que voltariam para as terras de Israel. A restauração só se daria depois de 70 anos. E Deus está dizendo assim: olha, eu não vou deixá-los na mão. Eu vou estar com vocês, eu vou acompanhar esse período todo, mas vou dar um conselho para vocês. E basta apenas
dá uma olhadinha nos versículos anteriores, porque diz assim no versículo de número 10. Deixa eu ver. Porque assim diz o Senhor: depois de 70 anos se cumprirem em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei para convosco a minha boa palavra, trazendo-os de volta a este lugar. A palavra boa, aqui, da boca do Senhor, é que eles passariam 70 anos exilado na Babilônia, mas traria de volta. A restauração se dá depois de 70 anos. Logo, quando a gente lê esse versículo, porque eu sei bem os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E tudo aquilo que a gente ouve aqui que não está de acordo com o texto e contexto, é pura palavra sem fundamentação escriturística. Infelizmente, muita baboseira é dita em nome de Deus, quando na verdade Deus não está dizendo nada daquilo. As pessoas chegam assim, vou me apropriar dessa palavra, porque era uma palavra boa, falou o meu coração, mas é uma palavra enganosa, porque não se trata necessariamente da palavra de Deus. A palavra de Deus é muito clara. Quando a gente analisa o Antigo Testamento, para se ter uma ideia, Deus não passa a mão na cabeça do povo dele, não. O povo é dele. Eu escolhi, eu amei Israel, eu fiz uma aliança, uma referência antiga, melhor dizendo, com este povo. Mas quando o povo desobedece, Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, não. Deus não faz vista grossa, não. A gente vê não apenas uma, mas algumas vezes Deus entregando literalmente o seu povo nas mãos de governos pagãos para que estes sirvam de instrumento de juízo. Aí depois Deus vai lá e pune estes impérios pelos seus respectivos pecados, pelos seus erros. Deus não deve favores a ninguém, nem aquele a quem ele usa de instrumento de juízo sobre o seu próprio povo. Deus pune seu povo e pune as demais pessoas, os governos constituídos. Portanto, qual é o texto e contexto que já foi apresentei? É o que eu acabei de falar. Depois de 70 anos, eles iriam passar pelo exílio? Sim. Mas Deus tem uma palavra boa para esse pessoal. Qual é? Eu vou trazer de volta. Mas só depois de 70 anos, eu não vou estar vivo até lá. É isso mesmo. Aquela geração que foi, ficou lá. Por isso, quando a gente lê o contexto, a gente vai observar que Deus vai dar aquela orientação. Vá para lá, aquela geração desobediente que estava sendo exilada, vai para lá, ame aquela terra, ore pelaquela terra, venha bem dizer aquela terra, porque você vai viver lá e não vai sair de lá. Porque você tem aquilo ali, aquela terra estranha. E por isso você tem que dar graças por conta disto. Agora, a sua geração vai ficar lá. A tua descendência, eu vou trazer, porque eu vou restaurar. E vale a pena ler versículo 10, que eu apresentei agora há pouco aqui para vocês, esse versículo 10. Vale a pena ler outros versículos, porque neste aqui, é dentro daquele contexto de, de exílio, buscai a paz da cidade para onde vos levei cativos, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz tereis paz. E o comentário deste versículo 7 é: buscai a paz na cidade, etc. Interessai-vos pela paz. A ideia é esta. O bem-estar da cidade, ou seja, a Babilônia, ou qualquer outro lugar onde esteja exilado. E orai pelo seu bem-estar, pois o vosso próprio bem-estar é inseparável dela.
você vai viver ali, vai morar ali, vai comer, beber, vai viver, inclusive morrer. Uma referência àquela geração que foi. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas, nem os vossos adivinhadores que estão no meio de vós, nem dê ouvidos aos vossos sonhos que vós sonhais. E a explicação está aqui. Não deixe que os vossos profetas e vossos adivinhos parece que a, entre aspas, judiaria babilônica era uma cópia daquela casa. Ela não tinha apenas seus príncipes e seus anciãos, mas seus profetas e seus adivinhos, que encorajavam as mesmas falsas esperanças daqueles em Judá. Os vossos sonhos que fizeste sonhar, ou que fazeis a vós mesmos sonhar. Tem gente que sonha com aquilo que ela deseja. Ela pensa tanto naquilo, ela fica pensando tanto o dia inteiro, de uma forma tão intensa, que ela dorme e acaba sonhando com aquilo e acha que aquilo ali é algo divino, quando na verdade é fruto do seu pensamento. Tanto almejou que acabou sonhando com aquilo. Mas não tem nada de resquício da palavra de Deus, nem uma pitadinha da palavra de Deus, nada disto. Aliás, dentro daquele contexto do Antigo Testamento, quando eu estava indo para o exílio babilônico, menciona que tinha adivinhos, inclusive profetas. E quantas pessoas seguem profetas odiernos, pessoas que se assemelham mais a adivinhadores, começam a fazer vários prognósticos do mundo, da vida das pessoas, vida alheia, etc e tal, falam até acerca da Bíblia Sagrada, porém a conta não fecha. Não faz sentido quando você lê, por exemplo, versículo 7, versículo 8, versículo 9, 10 e o 11. Na verdade, quando você lê o texto inteiro, se não o livro todo, não fecha a conta. Não tem nexo. Muita palavra proferida nos dias atuais, infelizmente, não falo isso com alegria, não. São palavras mal colocadas, mal interpretadas. Palavras que não são provenientes da Bíblia Sagrada, quando é devidamente lida, corretamente, feita com atenção essa leitura, entendida dentro do seu próprio texto e contexto, e feita uma interpretação que faça jus mediante uma exegese que busca justamente extrair das escrituras sagradas o real significado. Fiquemos, pois, com o versículo de número 11, tendo em mente esse pano de fundo, e não apenas a explicação por parte deste. Porque você pode, de repente, me achar rabugento. Que camarada chato, fica desdizendo o que os outros disse, mas só faço um alerta. E quem avisa, amigo é. Esse texto não é uma promessa para a sua vida, para a minha vida. Foi uma promessa, sim, para o povo de Israel. E não significa o que muitos estão dizendo. Ah, que são planos de paz, não de mal, que vai dar uma coisa muito boa. A restauração que ocorreu, e graças a Deus que ocorreu para o povo de Israel, se deu depois de 70 anos. Repito, para os descendentes da geração que foi e lá ficou. Percebeu a seriedade da palavra de Deus? Percebeu como que Deus é zeloso? Como a Bíblia, quando lida de uma forma sistemática, criteriosa, nos ensina o caráter de Deus? Porque com Deus não se brinca. E com a palavra de Deus não se fala asneira, bobagem, outras coisas mais. Mas sempre aquilo que está devidamente fundamentado nas Escrituras Sagradas. Pode não gostar da minha pessoa, mas não pode deixar de dar a mão à palmatória e reconhecer
que não apenas algumas, mas muitas pregações com base nesse versículo não tem nada a ver com o que a própria Bíblia nos diz. E neste caso, por melhores que sejam as pregações, os ensinos recebidos erroneamente, ainda que massageie o nosso ego, a gente fica inflado, achando que nós somos o máximo, porque Deus só tem plano bom e não de mal, e Ele vai dar coisa boa para a gente. Gente, para com isso. Fiquemos com a palavra de Deus, porque ainda assim, por mais firme que seja, é uma palavra necessária e importante para o povo, dentro de cada contexto, e, sobretudo, as lições que nós extraímos a partir deste texto. Porque aprendemos, com Deus não se brinca. Ninguém zomba de Deus e fica impune. Tampouco o povo dele, porque Deus não passa a cabeça na mão de ninguém. Aprendamos esta lição, que venhamos internalizar a palavra de Deus e venhamos sempre estar atentos para ouvir as Escrituras Sagradas. Quanto às outras vozes, que vão destoar e vão trazer significados diferentes desta, tapemos nossos ouvidos, porque a gente precisa ouvir tão somente a voz de Deus. E o Espírito Santo vai nos orientar e nos conduzir para a verdade, porque ele nos guia em toda a verdade. E sabe onde a gente vai encontrar a verdade? Não é necessariamente na minha boca, nas minhas palavras, mas na bendita palavra de Deus. Que Deus abençoe e que você possa continuar assistindo, que é a nossa série Desfazendo Equívoco. Lembrando que nosso objetivo não é fazer chacota dos erros, pelo contrário, é mostrar o acerto, aquilo que a Bíblia realmente diz. Porque é isto que me interessa, lhe interessa, enfim, que nos interessa. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.